A Hanabi Black tá de volta, já postei um vídeo há algumas semanas informando isso pra vocês e falando que teve algumas mudanças. Porém, eu não tinha em mãos ainda a ferramenta para poder mostrar de fato quais foram essas mudanças. Será que a mudança está apenas no mandril, que passou de 10 mm para 13 mm, então agora tem uma abertura maior? Ou será que tem mais alguma outra coisa que mudou para essa antiga versão aqui? Então nesse vídeo a gente vai tirar essa prova. Mas antes, já deixa sua curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Se tiver aparecendo o botãozinho de hype, já hype aí que você ajuda muito aqui o canal. Então agora chega de enrolações e bora ver o que de fato mudou de uma máquina para outra. Como você pode ver, ó, tá até lacrado, eu nem abri ainda. Então nesse vídeo eu vou focar mais em falar das diferenças da antiga versão para a nova. Melhorou para positivo ou para negativo. A princípio aqui a apresentação da embalagem é basicamente a mesma coisa. Eu só tenho que tomar cuidado para não confundir as duas. A maleta das duas é a mesma coisa, como você pode ver, são idênticas. Lembrando que do lado esquerdo eu sempre vou deixar a nova versão, tá bom? Para não confundir. Vai ter aqui, ó, o mesmo manual. O que muda é que vem com esse cartãozinho aqui da Hanabi. Lembrando que eu vou deixar o link com os melhores preços que eu encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então dê uma olhada aqui nos dois manuais, são exatamente o mesmo e não falam em relação a especificações técnicas em relação a cada modelo. Os bits que acompanham aqui junto com elas, como você pode ver, são os mesmos. E até aqui o suporte que a gente coloca aqui do outro lado da máquina, na lateral, também vem aqui, ó, separado. Por que ele vem separado? É que você não consegue guardar a máquina utilizando esse suporte. Então você vai ter que decidir, deixar esse suporte para colocar os bits no seu dia a dia ou deixar sem ele para você poder guardar a máquina com mais facilidade. Mas não tem como utilizar os dois juntos. Então aqui, a apresentação é exatamente a mesma coisa, ó. Tanto que aqui as posições da máquina, carregador e bateria são os mesmos. Analisando aqui a bateria das duas, a mesma coisa. Aciona aqui o botão, ó. O da frente também funciona. Já que, ó, para essa nova versão, a gente já consegue perceber que não tem o botão aqui na frente, nem na parte de trás, nas laterais, nada. Antes de eu falar aqui das máquinas, só para você ver aqui em relação aos carregadores, idênticos. A diferença é que esse daqui eu já fiz os testes e ele atingiu 850 mAh. Daqui a pouquinho eu testo esse novo aqui para ver se manteve, se diminuiu ou se aumentou. Vamos lá aqui então. A primeira coisa que muda em relação à construção é já aqui em relação ao mandril. Então a antiga versão tem aqui o mandril com abertura máxima de 10 mm e a nova versão, ó, como você pode ver, já tem uma abertura maior, que é de 13 mm. Então essa diferença aqui do mandril vai mudar alguma coisa no seu dia a dia? Depende muito de qual é o seu tipo de uso. Eu, particularmente falando aqui, para mim não faz muita diferença não. Então normalmente todas as brocas que eu utilizo, ela tem ali a haste com rebaixo, então não passa de 10 mm. Então o que uma máquina com mandril de 10 mm faz, a outra de 13 mm também faz. O motor das duas, na teoria, se manteve o mesmo. Se a gente pega aqui para analisar a construção, como você pode ver, ó, é exatamente a mesma, não mudou. Essa aqui tinha os 20 ajustes de torque. Essa daqui agora mudou, tá com 23 ajustes de torque. Vamos ver se aumentou esses níveis ou se é apenas na descrição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ajustes de torque. Então aqui, embora tenha alterado de 20 para 23, na prática, as duas têm 20 posições de torque. A antiga versão tinha um mandril com eixo travado, aperto de clique. Vamos ver aqui se o novo tem. Também aperto de clique. Aqui na frente o acabamento é um pouquinho diferente, esse daqui é mais cromado, esse daqui é mais fosco, mas os dois ficam solto. E em relação aqui à potência, na teoria é para se manter o mesmo para os dois motores. Porém, conversando com algumas pessoas que já compraram essa nova versão, parece que essa daqui não veio com aquele sistema de poupar a bateria, né, que dá aquele gás a mais, então ele só usa a potência máxima do motor quando a máquina está fazendo uma perfuração ou um parafusamento mais intenso. Então quando é algo mais simples, ela gira com menos potência, com menos velocidade. Tanto que daqui a pouquinho eu vou utilizar aqui o tacômetro para você ver a diferença de rotações dela. Então provavelmente essa antiga versão vai atingir rotações menores, porque quando ela está em vazio, sem forçar
forçar muito o motor, ela gira mais devagar. Ela só joga aquela potência, aquele giro a mais quando ela sobrecarrega mais o motor. Mas nos testes a gente vai ver se tem diferença assim na prática. Então provavelmente essa daqui vai acabar fazendo um aparafusamento ou perfuração mais rápido por causa desse sistema. Não porque o motor é mais forte ou mais fraco, mas porque parece que esse daqui não tem aquele sistema de proteção. Mas vamos ver. Talvez o que eu esteja falando aqui é tudo baboseira e ele tenha também. É pelo que o pessoal tá falando até agora aqui pra mim. Gatilho com velocidade variável para as duas, botão com duas velocidades mecânicas, os duas contêm o clips para cinto. Enfim, de um modo geral, basicamente a mesma coisa. Vamos ver aqui o peso se mudou de uma máquina para outra. Então aqui a antiga versão pesa 1,337 kg e a nova versão pesa 1,356 kg, então um pouquinho mais pesado, muito provavelmente por causa do mandril. Então, para quem gosta, eu desmontei aqui as duas para a gente poder comparar também a parte interna. Essa daqui é a nova, como eu falei, do lado esquerdo, e do lado direito a antiga versão. Aqui, quando a gente pega para analisar, primeiramente, aqui a construção, basicamente a mesma coisa. Eu, pelo menos aqui, analisando, a mesma capa. Poderia facilmente aqui inverter e confundir as duas. A gente falando do motor, dá para perceber sim uma diferença na cor. Olha que beleza. O motor da antiga versão é vermelho e o motor da nova versão é branco. Ó, se você pegar e analisar aqui o gatilho das duas, é o mesmo tamanho, porém de marcas diferentes. Mas assim, de um modo geral, a gente pega para analisar elas, basicamente a mesma coisa. A gente sabe que as duas baterias mudou aqui essa questão do indicador de carga. Será que as células lá dentro também mudaram? Então, bora desmontar aqui para ver. Então aqui analisando, não só a cor da placa mudou, mas olha, algumas ligações também mudaram. Então vamos ver se isso vai fazer diferença na prática ou não. Analisando aqui as células, olha, a antiga versão para a nova versão, aparentemente são as mesmas células. E aqui, ó, a gente já consegue ver, ó, aqui tem a saída aqui para o indicador de carga. Essa outra versão aqui, ó, não tem. Ah, e antes que eu me esqueça, uma outra característica aqui, ó, a antiga versão aqui é emborrachado a parte de baixo da bateria. Para essa nova não, ó. É toda em plástico. Já aqui para o teste de bateria, para a antiga versão, eu já fiz, então não vou refazer, porque as baterias já vão estar cansadas, então provavelmente não vai atingir mais essas numerações. Essa teve capacidade de 1528 mAh, e essa outra aqui, capacidade de 1539 mAh. Então ficou próximo de 1.5. Vamos ver como que essa daqui se sai. Então aqui, com o teste da primeira bateria finalizado, ela conseguiu drenar 1528 mAh. Exatamente a mesma capacidade de uma das baterias do modelo antigo. Já aqui para a segunda bateria ficou bem próximo também, 1523 mAh. Ou seja, tanto a bateria da nova quanto a bateria da versão antiga tem os mesmos 1.5 A. Então já aqui falando do carregador, esse da versão antiga atingiu 850 mAh. Então essa daqui eu vou começar a partir do 800 para ver se continua a mesma coisa, se aumentou ou se diminuiu. 850. Manteve. 900 mAh. Manteve. Então aqui a gente já vê que esse carregador é um pouco mais forte do que esse. Vamos ver qual que é a verdadeira amperagem dele então. Continuando. 1000 mAh. Desligou com 980 mAh. Então é um carregador de praticamente 1 ampere. Então, se comparado com o anterior, ele é um pouco mais potente. Testando aqui as rotações das duas máquinas. Primeiro, com a antiga versão na velocidade baixa. 352 RPM. E na nova, 459 RPM. Ou seja, praticamente 100 RPM a mais do que a antiga versão. Agora, velocidade alta. Primeiro com a nova, né? Que já tá aqui a ponta. 1496 RPM. E na antiga versão, 1156 RPM. Ou seja, você conseguiu perceber que a antiga versão
tem bem menos rotação do que a nova. Porém, entra aquela questão que eu falei. Esse modelo aqui tem aquele sistema que poupa a bateria, então ele vai atingir menos rotações e menos potência quando você sobrecarrega menos a máquina. Para essa nova versão aqui, ele já trabalha com a potência máxima. Então, para a gente ter certeza mesmo em relação a isso, a gente precisa ir para os testes. Mas antes, falando em relação ao preço, o valor que ela está sendo vendida aí continua o mesmo dessa antiga versão, que é na faixa de R$270 até ali os 289, não passa dos R$300. Lembrando mais uma vez que o link com os melhores preços que eu encontrar vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp, por onde eu estou sempre compartilhando cupons de descontos, promoções de ferramentas. Então, se quiser participar, link na descrição. Para o teste de aparafusamento, o negócio já fica sério. Então a gente vai usar parafuso de 100 mm, 150, 200 e 220 milímetros. Esse parafuso aqui tem diâmetro de mais ou menos 8 milímetros, 5,16. A cabeça deles tem um encaixe Torx e vai conseguir fazer aqui esse aparafusamento nessa madeira de pinos. É madeira de pinos? É, mas ela tá com uma densidade bem grande, então os espaçamentos dos veios dela são bem curtos, então vai sobrecarregar bastante aqui o motor da máquina. Bora ver qual se sai melhor aqui então. Parafuso de 150 milímetros. Parafuso de 200 milímetros. E para finalizar, com o parafuso 220 milímetros. Então aqui, nesse aparafusamento, já deu para ver uma coisa que mudou. A antiga versão tinha realmente aquela potência a mais, mas não era necessariamente uma potência a mais. Na verdade, ela trabalhava com aquela potência baixa, como se estivesse economizando aqui a bateria, e quando ela realmente precisava de potência, ela entregava. Foi o que você viu aqui nos testes. Então, como você viu, ela começa o teste com menos gás, e aí quando ela precisa de mais potência, ela aumenta ali a velocidade, aumenta aquele torque, e acaba fazendo esse aparafusamento até o final. Para essa nova, que está sendo comercializada agora com o mandril de 13 milímetros, ela já trabalha com essa potência máxima. Eu não sei se isso, de fato, era uma característica desse modelo ou se era algum defeito de fabricação que acabou vindo aqui, não sei, em relação à placa, à comunicação com o motor, enfim. Essa parte de eletrônica não é muito minha especialidade, mas também pode ser. Às vezes não é um sistema que ela tinha, mas sim um pequeno defeito que acabou dando muito certo. Mas enfim, não vou me aprofundar muito nisso, mas aqui já deu pra gente ter uma noção de qual é a diferença de uma máquina para outra. Às vezes o pessoal me pergunta também nos comentários qual é mais forte, se é a Hanabi Black ou se é a NW6003. Então eu vou colocar aqui agora um trecho do aparafusamento da NW contra aqui o aparafusamento da Hanabi Black. Lembrando que as baterias fazem a diferença na potência do motor, então vou fazer um aparafusamento, cada uma com a sua bateria original, e depois vou fazer um outro aparafusamento com a Hanabi Black com a bateria da NW, pra gente ver essa diferença, se melhora aqui a potência dela ou não. Enfim, aí na sua tela você viu qual foi o mais rápido. Aqui eu não tive uma impressão de ter uma diferença muito grande de uma para outra, mas aí na sua tela você conseguiu ver qual foi a mais rápida. Para essa parte do teste, perfuração em madeira de cambará. Essa aqui é uma madeira que está bem dura, então está dificultando bastante aqui para as máquinas. As medidas que eu vou usar vão ser, para aquecer, broca chata de 5/8, depois nas mesmas medidas, broca chata de 1 polegada e broca speedboard da Irving, também de 1 polegada.
broca chata de 1 polegada na velocidade alta para as duas máquinas. Se elas enroscarem, eu vou mudar para velocidade baixa. Eu já tinha notado com essa broca de 5/8, mas eu preferi ir para a broca de 1 polegada para ter a certeza. E o que acontece? Essa daqui consegue entregar uma potência a mais do que a antiga versão. Então quando começa a sobrecarregar um pouquinho mais, ela começa a querer enroscar a broca, ela começa a desligar, pelo menos nessa velocidade alta. Então agora eu vou fazer novamente a perfuração na velocidade baixa, onde as duas vão ter a potência máxima de fato do motor. Vamos ver como que ela se sai, mas na velocidade 2, essa daqui tem um pouquinho mais de força. Não sei como foi para você, mas para mim aqui as duas parecem ter a mesma potência na velocidade baixa. Broca Speedbore da Irving com as duas máquinas na velocidade baixa. Olha, aqui a gente já consegue tirar a conclusão. Essa daqui é a de 13 mm, a que está sendo comercializada agora, e essa é a antiga versão. Ó, você pode ver que essa aqui conseguiu um pouquinho mais, então ela tem um pouquinho mais de potência do que a antiga versão. Nada que vá influenciar no seu dia a dia, mas, ó, dá pra gente perceber. Essa aqui tem um pouquinho a mais de potência. Então agora, bora comparar ela com a NW. Agora com a bateria da NW. Também não conseguiu ir até o final, porém, ó, se comparado com a bateria original, ela conseguiu entrar até um pouquinho mais na madeira. Então aqui a gente consegue provar aquela questão, que dependendo da bateria, a máquina consegue de fato ter mais potência também. Agora a perfuração em alvenaria, a broca que eu vou usar é essa broca de Vidia da Irving, de 10 mm. Em alvenaria, a nova versão teve o desempenho melhor, conseguiu fazer a perfuração mais profunda do que a antiga. E durante a perfuração você deve ter visto aí na sua tela que caiu uma pecinha preta aqui do motor da máquina. Foi essa capa aqui, onde está a logo da Hanabi. E não foi só para a nova versão. Dá uma olhada aqui mais de perto. Olha aqui a antiga versão, ó. Soltou também. Então parece que é uma característica dessa máquina aqui. Encaixou, ela voltou, porém com a vibração da função de impacto ativado, soltou para as duas máquinas. Ah, Jair, mas aqui tem algum problema? Não, porque aqui, depois que você tira essa capa aqui, não tem acesso direto com o motor. Ela é de encaixe. Mas, se por acaso a sua soltar, é só passar uma colinha que não vai interferir em nada. Não sei nem por que não veio já de fábrica com essa cola. Mas, enfim, teste de alvenaria, a nova versão se sai um pouquinho melhor. Então agora, colocar ela lado a lado com a NW, para ver a diferença de uma máquina para outra. Então, resumindo tudo, ela se manteve boa como a primeira versão, com um pouquinho mais de potência lá no finalzinho nos aparafusamentos e perfurações, mas sinceramente em 99,9% das vezes essa potência a mais não vai fazer diferença aí no dia a dia, mas de fato o que melhorou mesmo foi aqui o mandril, que passou a ser de 13 mm. Talvez uma vantagem que essa antiga versão poderia ter para essa nova em relação à rotação menor, aquele controle de ajuste que ela tem. Então, na teoria, isso poderia levar a máquina a economizar mais a bateria. Porém, por outro lado, trabalhando com menos rotação, ela vai demorar mais para fazer o aparafusamento. Então, logo vai estar consumindo bateria por um tempo maior. Então, acaba ficando elas por elas. Enfim, para mim, eu acho que não é algo que faça diferença de uma máquina para outra, mas eu sei que tem pessoas que vão levantar essa teoria, então já tô falando ela aqui. Agora, respondendo algumas perguntas que o pessoal deixa bastante nos comentários. Primeiro, ela é melhor do que a LJ
2005? A resposta é claro que não, ela não é melhor que a LJ 2005. Olha aqui, você consegue ver a diferença de tamanho de uma máquina para outra. Essa daqui tem um motor maior, tem mais potência na prática, tem baterias melhor, carregador melhor. Então a diferença de preço de uma máquina para outra se justifica na qualidade que essa daqui tem a mais do que essa. Para mim, ela ainda continua sendo a melhor parafusadeira chinesa que tem aí no mercado, abaixo dos R$400. Lembrando, a minha opinião, das que eu já testei no canal, até hoje não achei nenhuma melhor que essa até os R$400. Ah, mas a Hanabi Black é melhor do que a NW 6003? Também não. Embora a NW 6003 tenha um corpo parecido, um mandril parecido, se a gente olha aqui a parte de cima, né, sem considerar aqui as baterias, as duas máquinas são bem parecidas, mas assim, as baterias fazem muita diferença no kit. Essa bateria aqui, ela é muito, mas muito melhor do que a bateria que vem aqui com a Hanabi Black. Ah, mas quando você usou a Hanabi Black com a bateria da NW, ela teve um desempenho muito parecido, então ela é tão boa quanto a NW. Se a gente levar por consideração ao desempenho, tudo bem, mas aqui a gente tem que analisar o que vem no kit de cada uma. Essa daqui vem com as baterias boas, essa daqui vem com a bateria padrão da Hanabi. Ah, mas a Hanabi vende essas baterias avulso? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eles não estão vendendo ainda, mas eu já conversei com eles e eles me falaram que tem planos de futuramente estar vendendo apenas as baterias. Mas agora, no momento que eu tô gravando o vídeo, não tem. E aqui eu vou analisar de acordo com o que cada kit entrega. Essa daqui entrega as baterias de 4A, essa daqui entrega as baterias de 1.5A, que eu te mostrei nos testes. Ah, mas então ela é melhor que a Hanabi CY100 3003? Nesse caso sim, na minha opinião, ela é um pouco melhor que a 3003. Mas assim, nada muito grande. É uma característica ou outra que acaba tornando essa máquina aqui uma versão um pouco mais atrativa do que essa. E essa diferença entre elas se justifica no preço. Enquanto essa daqui vai estar por volta de 230, 240 reais, essa daqui por volta de 270 até os 300 reais. Então, essa diferença de uma máquina para outra se justifica nessa qualidade a mais. Às vezes um mandril um pouco melhor, uma potência a mais ali no final, enfim. E já que eu falei da NW 6003, teve uma mudança nos carregadores. Então, tanto a parafusadeira quanto a esmerilhadeira de 20 volts estão com um carregador com saída real de 2A. Antigamente era 1.5, mas eu conversei lá com o pessoal da Hanabi, falei para eles que seria interessante trazer o de 2A. E agora, nessas que estão sendo vendidas agora, já estão vindo com esses 2A. E também mudou o carregador da versão NW 6002, que é de 16 volts. Antes do carregador atingir algo próximo de 650 mAh, agora aqui está descrito 1A de saída, mas na prática 880 mAh. Ah, Jair, mas e se comparado com essa NW 6002, essa de 16 volts, a Hanabi Black é superior a ela? Se a gente levar em consideração potência, essa daqui vai ter aquela potência a mais no finalzinho se comparado com a NW 6002. Porém, as baterias dessa versão aqui são superiores. 1.5 e essa daqui na prática 2086 mAh, ou seja, passa dos 2A. Então, fica aquela questão. Uma é melhor na potência, outra é melhor na bateria. Então, depois de todas essas mudanças que eu acabei de apresentar em relação à versão anterior para a versão nova, você acha que essa máquina faz sentido para você? O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando também que você comprando por esse link, você ajuda muito aqui o canal. Vou deixar aqui embaixo na descrição também o link do nosso grupo do WhatsApp. Então, se você quiser participar, é de graça lá, eu compartilho promoções, cupons de desconto. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessas mudanças? Você acha que foram mais para um ponto positivo ou negativo? Comenta aqui embaixo. Aproveita também, já compartilha com seu amigo, com sua amiga que gosta de ferramentas e não estava sabendo a respeito dessas mudanças. Se você é novo aqui no canal, se você é nova aqui no canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.